Shalom, shalom, a paz do Senhor. Bom, hoje eu senti no meu coração de trazer uma palavra para você, uma palavra que o Eterno direcionou a minha vida. Eu gostaria de compartilhar com você, para você que tem dúvidas a respeito do teu chamado, do teu ministério, da tua posição, o que Cristo requer de você, o que a Bíblia ela exige daquele que decide servir a Deus em espírito e em verdade. Às vezes nós nos preocupamos porque as pessoas, estão fazendo a obra, muitos missionários, muitos obreiros, pastores, e a gente se pergunta, o que eu estou fazendo para o reino de Deus? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? E a palavra que o Senhor me direcionou aqui em Êxodo, no primeiro capítulo, eu estava meditando, ela vai falar a respeito dessa dúvida. Eu acredito que o Espírito Santo vai confortar teu coração. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido, inscreva-se aqui no canal, clique em gostei, porque assim o YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas e você vai entender que essa também é uma maneira de evangelizar, também é uma maneira de alcançar vidas, alcançar pessoas. Esse é um tópico muito importante que nós vamos estudar na palavra. E sem demora, eu gostaria de ler aqui no versículo 6 do primeiro capítulo de Êxodo, que diz o seguinte: José, Yosef, morreu, bem como todos os seus irmãos e toda a sua geração. Os descendentes de Israel foram férteis, aumentaram muito em número, multiplicaram-se e cresceram poderosamente. A terra encheu-se deles. Então subiu um novo rei no Egito. Ele não sabia nada a respeito de Yosef. Eu quero que você preste muita atenção. Ele não sabia nada a respeito de Yosef. E disse a seu povo: vejam, os descendentes de Israel tornaram-se um povo muito numeroso e poderoso para nós. Venham, usemos de sabedoria para lidar com eles. De outro modo, eles continuarão a multiplicar-se e, em caso de guerra, eles podem aliar-se a nossos inimigos, lutar contra nós e deixar a terra de uma vez. A palavra está falando sobre algo muito interessante: o conhecimento e a sabedoria. Às vezes você pode estar se perguntando, poxa, mas o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito aqui na Terra? O que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus? Às vezes em algumas pregações você escuta algo mais ou menos assim: poxa, você precisa fazer algo para juntar um galardão no céu. O reino de Deus é tomado por esforço. Você precisa, fazer algo, usar os dons que Deus te entregou, porque Ele vai cobrar de você naquele grande dia. A verdade é que sim, nós somos trabalhadores da palavra de Deus, do Evangelho, e nós somos selecionados para fazer algo. Cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos uma unção, e dons específicos foram partilhados para nós. Paulo ele escreve ali em Efésios que existem ministérios, O corpo de Cristo é formado por ministérios. E às vezes você tem dúvida, você não sabe qual é o seu, você não sabe como atuar, quando atuar. E eu já quero adiantar, você precisa tomar posse daquilo que Deus entregou para a tua vida. Todavia, a palavra de Deus, nesse texto, ela conforta um pouco o nosso coração. Nós só precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Do que adianta a gente querer ser um grande missionário, ser um grande levita, um grande pregador, sendo que a gente não conhece o Deus que nós servimos? Nós não conhecemos o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Não temos noção da imensidão, da grandeza do seu poder. Isso é um erro. O que tem hoje em dia de pessoas que atuam, como um pregador, como um levita, como um pastor, mas que verdadeiramente não conhecem a Deus. E é por isso que existem escândalos, é por isso que as pessoas já não levam a palavra de Deus a sério como deveria ser levada, porque pessoas usam dessa palavra de Deus, elas se apegam à sua própria sabedoria, e é o que o faraó, o novo rei do Egito, estava fazendo. Ele usa de sabedoria, uma sabedoria humana, e a sabedoria humana ela é loucura aos olhos de Deus. Ele usa desse conhecimento
para tentar manipular a sociedade em seu favor. Eles queriam tomar posse daquilo que o povo estava gerando. Ele queria se aproveitar da palavra de Deus para dominar, para controlar a obra do próprio Deus, o povo dele. Sendo que ele não conhecia quem foi José. Porque a Bíblia fala que quando José morreu, passou-se um tempo, subiu um novo rei do Egito. E se ele conhecesse, se Faraó conhecesse quem era José, o Deus que ele servia, a obra que ele fez ali no Egito, através das mãos de José e de Yosef, você pode ter certeza que ele não teria cavado a sua própria cova. Mas o Evangelho é assim. Se você conhecer a Deus, se você entender quem Ele é, se você tiver intimidade com o Espírito Santo, uma hora ou outra você vai entender qual é o teu chamado. O texto ele continua na atitude, no desespero de tentar parar toda a multiplicação do povo, porque o povo estava crescendo em uma terra estranha, no Egito, sabe? Eles estavam se multiplicando. Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo de Deus se multiplicava. E chegou em um certo momento que ele chamou as parteiras e ele deu uma ordem. Olha, todo bebê que nascer do sexo masculino, vocês precisam matá-los. E se forem meninas, vocês preservem elas. O que acontece? A Bíblia fala a respeito de duas parteiras em específico, que elas eram tementes a Deus. Elas conheciam a Deus. Elas sabiam o que Deus fez ali no Egito alguns anos atrás. E sob essas ordens, as parteiras ainda assim decidiram escolher a servir a Deus de uma maneira específica. Elas não estavam gerando filhos, mas elas estavam preservando a vida dos filhos das mulheres do povo de Deus, das mulheres hebreias. E o que eu tenho para dizer, para complementar, para trazer da parte do Espírito Santo para a tua vida? É que às vezes você não precisa gerar um ministério, você não precisa gerar uma vida, basta você preservar. E como que você preserva? Quando você conhece a Deus. Eu sei que é muito difícil você olhar para a vida do teu irmão e o teu irmão está crescendo, o teu irmão está avançando na obra, na sua área sentimental, na sua área financeira, profissional, na sua área espiritual. E às vezes a gente se sente ultrapassado, às vezes você se sente esquecido porque não tem a mesma oratória que tal pessoa tem, não carrega a unção que tal profeta carrega, você não prega como tal pessoa prega. Às vezes você não é chamado para ser um grande pregador, para ser um grande levita, para ser um grande e reconhecido profeta. Às vezes você foi chamado para cuidar dessas pessoas, preservando o ministério do teu próximo. Talvez ele sim vai ser um grande pregador, talvez ele sim vai ser um grande levita, talvez ela ou ele vai fazer missões aí pelo mundo, e você vai ser chamado para preservar talvez a saúde mental dessa pessoa, talvez em oração, talvez conversando com essa pessoa, talvez cuidando, você que é pai e mãe de família, cuidando dos teus filhos. A grande pergunta: quem foram os pais de Billy Graham? Quem foi o seu pastor? Nós não conhecemos, mas essas pessoas eram responsáveis por cuidar do grande homem de Deus que um dia ele veio a se tornar. Assim é na minha e na tua vida, como essas parteiras que o próprio Deus atribui um título para elas. A palavra fala, na verdade, pelo fato de as parteiras temerem a Deus, Ele fez delas fundadoras de famílias. Talvez você é um fundador, uma fundadora de ministérios, de pessoas, de casamentos, sabe? Hoje, a igreja ela precisa entender o seu papel na sociedade e os membros, a liderança, precisam entender qual é a posição que eles precisam tomar. Às vezes, as pessoas hoje querem, sabe, é uma grande competição. Elas querem gerar o maior pregador, porque aquele pregador vai atrair vidas para aquela igreja, almas, e aquela igreja vai ser grande, vai ser cheia, e estão preocupados com o tamanho, a estrutura. Estão preocupados com quantas pessoas vão estar em um culto. Nós não precisamos nos preocupar se vamos ganhar multidões de vidas. Devemos nos preocupar com as vidas que Deus vai colocar em nosso caminho e que nós precisamos cuidar e preservar dessas pessoas. Às vezes você não precisa viver essa ansiedade de querer fazer algo absurdo para Deus. Às vezes o absurdo de Deus na tua vida
É preservar algo simples, é preservar tua família. Mas assim, a Bíblia ela fala que nós precisamos pregar em tempo e em fora de tempo. Então não perca a oportunidade. Preserva aquilo que Deus te entregou. Faça, sirva com excelência. É no pouco, você precisa multiplicar para Deus. Mas às vezes é no pouquinho. Não é em 1000, não é em milhões, às vezes é em unidade. Existem países, se eu não me engano, a Eslovênia é o que tem um percentual muito baixo de cristãos. Mas os cristãos que se levantam ali são verdadeiros cristãos. São pessoas que amam as Escrituras, que amam a Israel, que amam a obra de Deus. Hoje em dia, com o avanço da internet, todo mundo quer ter a sua igreja e quer formar a sua tribo. E não é dessa maneira. Então não se preocupa, Deus está trabalhando na tua vida. Ele está preparando o momento oportuno. Eu creio sim que você foi chamado para grandes coisas. Deus trabalha longe dos nossos olhos. Toma posse dessa palavra. Você é um fundador, uma fundadora de ministérios, de famílias. Se alegre com o pouco que Deus te entregou, porque Ele é poderoso para multiplicar. Davi só tinha 5 pedras e foi capaz de derrubar um gigante. Que muitos, vestidos com armaduras, vestidos, com roupas reais, porque nem o rei foi capaz de enfrentá-lo. Ao invés disso, ele quis emprestar sua armadura para Davi. Foi com 5 pedras que Davi derrubou um gigante. Aquilo que Deus te entregou é o suficiente. Toma posse dessa palavra. Eu fico por aqui. Não se esquece de clicar aqui no gostei, de se inscrever se não é inscrito, de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom.